Olá, pessoal! Hoje a fofura que nós vamos fazer é esse pandinha aqui, ó, que é uma capinha de espelho. Olha só, que fofo essa capinha de espelho. Ai, pra levar espelhinho de bolsa, sabe? Nossa, vai dar um charme muito legal. E vocês podem vender aí. Eu paguei R$ 5 no espelhinho. Dá pra vender aí, depende da sua região, depende do quanto você pagar no espelhinho, né? De R$ 20 pra cima, né? Depende de onde você mora. Mas ele é super facinho de fazer. Super facinho de fazer. Dá pra fazer com resto de linha. Não precisa estar com o novelo cheio, né? E com certeza vai vender bastante aí, porque é uma fofura e obviamente aqui é só uma inspiração, então você pode criar a partir daqui, dessa base, outras coisas que agrade você e as suas clientes, tá? Então a gente vai precisar aqui, ó, linha branca, ou a off-white, né? Estou usando a linha branca da Amigurumi, a preta da Charme. Pra fazer a bochechinha dele ali, ó, eu usei esse tomzinho aqui de blush, que é um que eu deixo só pros amigurumis mesmo. Ele não é nem blush, ele é sombra, na verdade. E um pedacinho de feltro, tá? E o espelhinho, tá? Ó, ele é assim. Tesoura e, obviamente, agulha para costurar, tá bom? Então, vamos lá pro nosso passo a passo. Gente, eu vou usar cola também, tá? Pra colar ali a parte do feltro e colar o espelhinho. Eu usei a Tech Bond, pode ser a de silicone, tá bom? Bom, então eu vou fazer aqui, ó, 3 correntes dentro do meu anel mágico. Subir 3 correntes e vou fazer ponto alto, né? Laço, pego lá embaixo e ponto alto. Vou fazer 8 pontos altos, já contando com a minha corrente, tá bom? Então, a hora que for chegando aqui mais pro final, a gente vai ajeitando isso daqui, deixando fechadinho para que ele fique mais redondinho, tá bom? Mais perfeitinho possível. Então, olha lá, 2, 4, 6, vou puxar mais aqui. 7 e 8. Aí eu puxo tudo e fecho na minha terceira corrente. 1, 2, 3. Fechei com ponto baixíssimo, olha lá que desse jeito ele fica redondinho, né? E vamos lá. 1, 2, 3 correntes. Vou fazer aumentos em pontos altos por todos os meus pontos de base. Então, eu tinha 8, agora eu vou ficar com 16, tá bom? Então, olha lá, aumento, aumento e aumento por toda essa voltinha aqui, até o final. Chegando aqui ao final, né, eu vou contar 1, 2, 3 correntes, vou fechar com um ponto baixíssimo, vou subir mais 1, 2, 3 correntes e vou fazer um aumento aqui no ponto do lado, porque, né, a nossa corrente já equivale a um ponto. Então, neste ponto aqui que eu fizer, eu vou fazer um aumento. E aqui nesse próximo, eu vou fazer um ponto. E aqui, um aumento em ponto alto, tá? Um ponto alto aqui, olha, nesse do lado. E um aumento em ponto alto no próximo. Então, a gente vai trabalhar assim por toda a nossa volta, em um ponto alto e um aumento. E aí, eu já volto aqui com vocês. Bom, aí eu vou fechar aqui na minha terceira corrente de novo, né? Vou subir mais 3 correntes para fazer a nossa próxima. E vou fazer um ponto alto aqui no do lado. E aí, vou fazer um aumento, tá? Então, eu vou trabalhar com uma sequência de
2 pontos altos seguidos, normais, um ponto alto normal, um ponto alto normal e aqui um aumento. Então, 2 pontos altos e um aumento por toda a nossa volta, e é assim que nós iremos trabalhar. Você tá vendo que o meu trabalho, ele tá meio que enrugandinho assim? Eu não consigo fazer trabalho redondo sem enrugar. Então, por exemplo, um suplá, uma toalhinha, eu nunca vou conseguir fazer, porque não fica. Mas para esse trabalho, mesmo que você tenha esse mesmo problema que eu, que o trabalho redondo em ponto alto fica enrugando, e que por isso que talvez você goste mais de amigurumi, assim como eu, né? Porque não tem esse tipo de problema. Não tem problema, para esse trabalho aqui, olha, dá super certo, ele vai ficar igual ali o que eu mostrei para vocês, né? E aí é bem tranquilo, tá? Se você tem esse mesmo problema que eu e não consegue fazer trabalhos redondos sem ficar assim enrugando, tá? Porque depois vai dar tudo certo no final. Então, 2 pontos altos e um aumento. Ó, gente, eu vou fechar aqui, tá? Na terceira corrente. Vou fazer mais 3 correntes e eu vou fazer a minha última carreira. Por quê? Porque tem que dar certinho aqui, ó, tá? Com o meu espelho. Por quê? Tem que ser certo? Porque ele não pode ficar nem pequeno, ele tem que ficar no tamanho na medida. Porque pode ser que passe um pouquinho mais, né? Não tem problema, mas assim, ele tem que ficar justo, ele tem que ficar apertado. Então, você não pode nem fazer carreiras a menos, a ponto do espelho não entrar, e nem carreiras a mais a ponto do espelho ficar caindo. Ele tem que ficar, ó, certinho aqui, ó, tá vendo? Justinho. Embora ele esteja colado na parte de trás, em nem tudo ele tá colado. Essa parte aqui mesmo, ó, não tá, eu não colei. Só que ele não sai, tá? Então, o meu aqui dá esse tamanho. Se você precisar fazer mais carreiras, você vai fazer os aumentos nesse sentido, tá bom? Menor eu acho difícil, a não ser que o espelho seja bem pequenininho, mas daí você para, por exemplo, aqui. Acho que muito menor do que isso não tem, né? O espelhinho assim. Aí, então, vou fazer aqui, ó, meu ponto do lado e meu outro ponto, que contando aqui com a corrente vai dar 3 pontos altos. E vou fazer um aumento, tá? Então, se você precisar fazer outras carreiras, você vai fazer a próxima carreira de 4 pontos altos e um aumento, 5 pontos altos e um aumento, e assim por diante, nesse aumento crescente e gradativo, tá bom? Aí, olha, eu vou fazer 3 pontos altos e um aumento por toda essa minha volta, e depois a gente vai vir aqui fazer a última carreirinha, que ela é um pouquinho diferente, tá bom? Então, fica aí, assiste o vídeo até o final, pra não perder nenhum detalhe e não dar errado, tá bom? Olha lá, eu fechei normal, né, com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou vir aqui, ó, com a minha linha por trás, neste mesmo ponto, ó, tá vendo? Deixa eu chegar bem pertinho aqui. Ó, eu coloquei minha agulha aqui, e aí eu puxei aqui, ó, pelo meio, onde tá o meu ponto. Eu vou trazer ele, ó, pra trás, porque agora a gente vai trabalhar apenas na alça de trás. Então, eu vou fazer 3 correntes e eu vou pegar aqui, ó, na minha alça de trás, tá vendo? Só na alcinha de trás. Então, eu vou fazer ponto sobre ponto apenas na alça de trás, tá bom? E se você tá achando esse panda super fofo e tá gostando, deixa seu like, porque pra você não custa nada, mas pra gente aqui faz toda a diferença, porque o YouTube entende que você tá achando o senhor Pandolino ou a senhora Pandora fofos e vai, né, recomendar ele para mais pessoas terem acesso e vai ajudar a manter aqui o meu trabalho, tá bom? Então, se inscreve no canal se você não é inscrito ou inscrita e deixa seu like, comenta aqui se você gostou, o que você quer ver, se quer ver mais modelos nesse sentido, ou se quer ver alguma coisa diferente que você tenha visto aí e não consiga reproduzir e quer que eu tente fazer, né? Então,
Vamos lá, fazer aqui até o final, dessa forma, ó, tá vendo? Pegando apenas na alcinha de trás. E aí, eu vou arrematar, né, o trabalho, chegando lá ao final, vou fechar com ponto baixíssimo na minha terceira corrente e vou arrematar aqui da maneira como eu costumo arrematar o meu trabalho e você faça aí da maneira como você costuma arrematar o seu. Bom, gente, aí, olha só, eu vou colocar aqui pra vocês verem. Ah, que desespero esse negócio que tá enrugado. Gente, minha mãe faz um crochê redondo tão perfeito. Mas tá tudo certo, aqui, pra esse trabalho dá certo, né? E cada um com o seu talento. Vamos lá. Eu vou colocar ele aqui assim, ó, pra ele desenrugar. E também pra vocês verem que dá certo, tá bom? Mas a gente vai fazer agora a orelhinha e deixar ela reservada, né? Porque a orelhinha precisa estar alinhada com o olhinho, então a gente vai primeiro fazer os detalhes do nosso pandinha aqui, para depois encaixar a nossa orelhinha. Mas já vamos deixar ela feitinha aqui, porque é a parte que tem crochê, então a gente já finaliza tudo que tem crochê e depois vai só para os detalhes, tá bom? Então, vou fazer 3 correntes aqui, subindo o meu anel. Vou fazer 9 pontos baixos, contando com a minha correntinha, tá? Com as 3 correntinhas. Aí, aqui, vocês vão ver a diferença do que eu falei pra vocês em relação lá ao meinho redondinho lá da parte branca, porque, olha, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Vou arrematar aqui, deixando um pedaço de linha para costurar, tá? E aí, olha, eu vou puxar. Você tá vendo que eu não fiz a mesma coisa que eu fiz no outro lado, de ir apertando ele pra ele poder ficar certinho, porque aqui, ó, a gente quer a nossa orelhinha assim mesmo, pela metade. Então, tá vendo que quando a gente faz um trabalho que vai ser assim, que a gente precisa desse redondinho mais perfeitinho, o interessante é a gente ir fechando antes, tá bom? Olha lá. Vou fazer aqui, ó. Vou puxar a minha linha pelo meu ponto alto. Pra quê? Pra que eu possa chegar aqui até o meio e arrematar aqui com essa, tá? E aí, ela vai ficar mais perfeitinha também, tá bom? Então, olha lá. Corto outro pedaço, deixo só a linha que eu vou costurar e reservo ela, tá? Vou deixar ela até aqui, sem aparecer no vídeo. E aí, a gente vai fazer a manchinha do olho. Como que eu vou fazer? Vou pegar um pedacinho pequeno de feltro, esse ainda até é grande, mas é pra ver, acho que fica melhor aqui. Eu vou fazer um círculo, que na verdade ele não é tão perfeito assim. A mancha do olho do panda, ela não é perfeita. Eu vou fazer maior, porque daí a gente consegue também ir acertando. Por quê? Curiosidade, tá, gente? Assim como a gente tem as nossas impressões digitais que são únicas e que aparentemente é tudo igual, mas elas são únicas, as manchas do panda também, sabia? As manchas do panda, olha, ficou até maior do que o outro, quero ter ele tá um pouquinho menor. As manchas dos pandinhas, eles são identificados por elas, então aparentemente parece tudo igual assim pra gente, né? Igual a nossa impressão digital, mas não é. Os pandinhas são reconhecidos pelas manchas deles, que são características únicas de cada um. Então, elas não são redondinhas, né? Perfeitas. Então, a gente também pode fazer assim aqui, ó. Eu vou fazer assim, parece que tá feio, né? Parece aquele momo lá, aquela coisa feia, mas na hora que a gente colocar os detalhes vai ficar tudo bonitinho, tá bom? Então, aqui eu vou fazer o detalhe do olhinho antes de costurar ele ou de colar, né? Eu colei o outro e ainda dei um pontinho, tá? Porque às vezes a gente cola assim, e principalmente coisas que vão ficar muito
junto com outras coisas, assim, por exemplo, na bolsa. Você vai só ficar em casa, não, mas, por exemplo, a maioria leva, né, esse tipo de espelhinho pra fora mesmo, pra quando vai trabalhar, vai pra escola. Então, fica no meio de um monte de outras coisas, então corre o risco de descolar, né? O trabalho manual, ele pode até ser o melhor possível, mas às vezes algumas colas aí não nos ajudam muito, né? Então, eu vou escolher aqui um lado pra poder fazer o meu olhinho ali, a característica do meu olhinho, tá? Então, vou escolher aqui, não é centralizado, ele é um pouquinho pra cima. E aí, ó, eu vou pegar aqui minha linha de bordar e vou pegar aqui um tantinho que eu queira pra ser a luminosidade do olhinho do panda, tá? Por quê? Porque o olho do panda, ele tem a voltinha branca, né? Igual a gente tem assim, e é preto, né? A íris do olho dele é preta. A gente vai colocar preto no preto, não vai aparecer nada. Então, eu falei assim, como que eu vou fazer isso daqui? Aí, eu fui ver os desenhos, tipo, os pandas em desenhos mesmo, assim, sabe? Que as pessoas fazem. E aí, todos eles tinham, a maioria, assim, tinha isso, né? Ou eu colocaria o feltro num cinza claro e faria o olho preto, ou dessa forma. Eu acho que é melhor fazer dessa forma, porque a mancha não é cinza, né? Então, não faz muito sentido pra mim colocar no feltro cinza. E aí, eu vou fazer a mesma coisa no outro olhinho, ó. Eu vou fazendo até onde vocês acharem que fica legal, tá? E aí, a gente arremata aqui, tá? E vou fazer no outro também. Então, olha lá, gente, eu já coloquei aqui, ó, tá? Porque essa agulha aqui é um pouquinho chatinha de passar pelo filtro, então eu preferi colocar. Ó, dei aqui mais ou menos de um dedo de distância aqui dos olhinhos. Eu coloquei, ó, a gente tem a última carreira aqui, eu coloquei o olhinho alinhado com o comecinho dela, tá vendo, ó? Daqui pra baixo, com um pouquinho de distância, deixando a luminosidade assim, né, de encontrar outra. E agora, eu vou bordar o nosso focinho. O focinho dele, ó, eu vou bordar, tá vendo que aqui, ó, eu tenho a minha primeira carreira, eu vou encaixar ela aqui, ó, alinhadinha ao olho, tá vendo? E vou vir alinhadinha ao outro olho aqui, ó, do outro lado da minha carreirinha. E vou fazer quase a mesma coisa que eu fiz no olhinho. Eu vou fazer várias vezes aqui, só que tem uma coisinha que eu acho que fica mais saltadinho, mais bonitinho, ó. Fiz 4 vezes aqui, aí eu venho fazendo assim, ó, passando por dentro, aí ele vai dar meio que um relevo ali, ó, fica mais bonitinho. Aí, ó, eu vou fazer um pouquinho mais aqui. Vou fazer de novo aqui pra cima, ó. É a mesma linha, tá? A mesma distância, na verdade, só que eu vou jogando daí o focinho um pouquinho mais pra cima, tá? E aí, ó, eu vou fazer novamente aquilo pra poder deixar o focinho altinho, tá? De vir aqui, ó, passando por dentro, passa por dentro, passa por dentro. E aí, ele vai ficar altinho, bonitinho, tá? Ó, tá vendo? Se precisar dar uma acertadinha, vem, dá uma acertadinha. Aí. Olha lá. E aí, eu vou vir aqui já pra baixo. E vou pegar aqui, ó, essa carreira, eu vou vir nessa carreira aqui, ó. Meio do meu olhinho, no meio do meu outro olhinho, ó.
tá vendo? E vou fazer o sorriso do senhor Pandolino, ou da senhorita Pandora. Olha lá, vou fazer de novo aqui. Um lado. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz no narizinho aqui, só que não tão juntinho quanto o outro, sabe? Um pouquinho mais espaçadinho, assim, ó. E aí, eu posso arrematar esta parte e iremos costurar a orelhinha. E fazer o blushzinho ali. O blushzinho vamos deixar por último, tá? Aí, olha, você pode até, eu acredito que até fique mais fácil. O outro eu fiz assim. De deixar já, de costurar a orelhinha, já com ele preso aqui. Só não vou passar cola pra não ficar grudando, tá? Enquanto eu tô costurando. Depois eu passo a cola. Aí, eu vou vir aqui e vou pegar a minha agulha de novo e costurar a minha orelhinha, tá? E aonde vem a minha orelhinha? Alinhada com o meu olhinho, ó. Tá vendo? Ó. Aí, eu vou pegar naquela bordinha ali, naquelas costuras, naquelas correntes que a gente deixou, né? Pra poder fazer as correntes, os pontos apenas nas correntes de trás. Aí, eu vou vir aqui, ó, colocando, costurando. Volto, porque a minha linha tava no meio, né? Então, eu volto até o meio de novo, pra poder costurar o outro lado. E aí, olha, eu arremato e costuro a outra do mesmo jeito ali, tá bom? Alinhada ao outro olhinho, vamos lá. Aí, ó, eu já colei aqui. As laterais, eu não passei em toda a lateral a cola, tá? Mas eu passei, assim, em alguns pontos da lateral pra não ficar grudento. Aí, olha, vamos ver, tá parecendo um menininho aqui, né? Vamos ver se com o blushzinho ele fica parecendo um menininho ou se ele continua parecendo um menininho. Tá com a carinha mais masculina do que ela, né? Ah, eu achei que ele continua parecendo um menininho. E vocês, o que vocês acham? Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.